Saudações aos entusiastas do esporte, este é o GP Total. Desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo nas redes sociais. Agora você pode acompanhar a gente aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos sempre ao ar nas segundas-feiras e os cortes durante a semana. Pauta de hoje, Grande Prêmio de Miami, com um vencedor diferente. Basta dizer assim, quem ganhou não foi Max Verstappen. Pronto, a gente já tem bastante assunto para falar. Domingo que foi de Lando Norris, ou seja, tivemos aí mais um piloto a entrar no hall dos vencedores e grande prêmio na Fórmula 1, pela McLaren. A gente teve, além de Lando Norris sendo o vencedor, outras coisas inéditas acontecendo na Fórmula 1. Claro, tudo isso eu vou conversar com meu querido amigo aqui, João Carlos Viana, transmitindo da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, já é uma tradição, né, uma pequena tradição neste canal, em respeito aqui ao nosso querido torcedor do Vovozão, aí o Ceará, grande Ceará, tá? E João Carlos Viana, meu querido amigo, meu boa noite. E queria começar a falar do GP de Miami por duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que a gente não teve aquele cerimonial de apresentação dos pilotos que aconteceu no ano passado, que foi todo cheio de firula e anúncio com o narrador e toda aquela festa que americano sabe fazer, até de modo bastante exagerado, bastante over, né? Ou não, né? Usando Ou não sabe até fazer. ou de repente não sabe fazer, né? A gente fica até sem saber, mas assim, fazer alguma coisa over, alguma coisa espetacular, espetaculosa, a gente sabe que, de parte de entretenimento, eles são realmente número um nas coisas. Então, primeiro assunto, não tivemos essa cerimônia firulenta, cheia das pompas e das narrações e das coisas e tudo mais. E nós Graças a Deus. tivemos então, já emitindo uma primeira opinião. E também foi um fim de semana de Sprint Race. Então eu queria começar com esses dois assuntos. Grande Prêmio de Miami. Boa noite, João Carlos. Boa noite, Lucas. Boa noite, quem nos escuta. Ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está nos vendo. Sobre a apresentação do ano passado, para quem não sabe, teve uma polêmicazinha, né? Porque na hora da apresentação falou o maior espetáculo da terra do esporte a motor. E o pessoal da Indy usa, ele tem até já meio patenteado, é só isso que pode usar. Então o pessoal da Indy reclamou bastante. E a maioria dos pilotos, não, na verdade, 19 pilotos não gostaram. Adivinha quem é o único que gostou? Lewis Hamilton. Já diz muita coisa que nosso querido Lewis adora chegar com roupas chamativas, para não dizer outras coisas. Também gosta, ele Então, gosta. em Miami está no lugar certo, se sente à vontade, mas os outros 19 pilotos não gostaram. É uma coisa, eu falei aqui, graças a Deus que não teve, porque não fez a mínima falta, né? Mas Miami, por exemplo, a Race Bulls mudou as vestimentas, depois eu falei outras vestimentas, mas a Race botou sua vestimenta toda enfeitada, mais enfeitada que penteadeira de três pontinhos, mas felizmente não teve essa apresentação, não fez a mínima falta. Enquanto a sprint está se tornando um elefante na sala para a Fórmula 1. Por quê? Porque é algo que já está, acho que está desde 2020 que está na Fórmula 1, se não estou enganado. Se for 2019 ou 2020, já tem algumas temporadas que temos a Sprint Race, e é algo que não pega. Já foi todo ano, de 2020 ou 2019, mas 21, 22, sempre tem formatos diferentes e nenhum é aprovado. E o que é pior, nem o público gosta, porque são corridas que as equipes, e principalmente os pilotos, não gostam de participar. Então, são corridas, na maioria das vezes, não são legais. A corrida de ontem, né, a gente está gravando aqui no domingo, a corrida de sábado, não foi nada emocionante. Lógico, teve a polêmica da Haas, né, do Magnussen segurando todo mundo para ajudar o Hülkenberg, ele pode até falar sobre isso. Mas, tirando isso, foi mais emocionante do que uma partida de xadrez na interclasse da escola que a gente fazia.
Não tem nada. E a maioria das sprints são assim. Na da China até que foi legal, que o Alonso resolveu jogar tudo pro alto e ir para cima, e depois ele foi punido, sou punido porque eu sou espanhol, né? Até levantou essa polêmica de uma certa xenofobia por parte dos comissários da pista. Mas a sprint race é algo que não pega, não sei se vai pegar. Só que a Fórmula 1, na sua arrogância, e eu não falo nem da época da Liberty, na época do Merlin também tinha muito disso. A Fórmula 1, quando ela tem uma novidade, ela nunca foi muito boa em admitir um erro e acabar. Ela tenta continuar até onde der. Né? A Liberty vai nessa mesma pegada, tanto que semana passada um repórter falou com o Domenicali sobre as sprints, até me criticando aí. Ele, por quê? Não, porque a gente não tem mais sprints, quer dizer, não é algo tão. Tipo, tá ruim, tá, então vamos aumentar. Né? Então vamos aumentar a ruindade. Tá ruim, qual a solução? Aumentar a ruindade. É mais ou Então, menos essa filosofia do Domenicali da é, Liberty quanto a sprint. Mas realmente, a sprint só fazendo aí, ó, pontuando, começou em 2021. Sim, já testaram N formatos. Esse ano também tem uma mudança, né? A inversão com os treinos, fazendo a sprint ser primeiro, depois o qualifying do GP. Mas, de qualquer forma, realmente é um formato que pode até, de repente, atrair o público do sábado para que compareça ao autódromo. A gente até entende essa questão, mas que a sprint está vindo, e isso aí desde o começo fica muito claro que a sprint se propõe a solucionar um problema que não existia. É. esse é o Tem problema. tanto Esse é o problema. problema, então, tem tanto problema para a Fórmula 1 resolver, em que ela sempre achava, apresentava novas soluções que acarretavam a novos problemas. A gente tem muito problema que hoje parece um beco sem saída. A gente olha para determinadas coisas e a gente não consegue achar uma solução, e a gente acredita que os executivos da Liberty ganham muito bem, né, ganham muitos milhares e milhões de dólares por ano para resolver esses becos sem saída. Mas o que a gente vê de sprint é isso. Eu, pelo menos, vejo assim. Eles criaram uma coisa assim que seria uma solução de um problema que não existe. Enquanto a Fórmula 1 tem um monte de problema para resolver, e não resolve. Tá? Claro, se você aumenta o número de sprints, você está dobrando a aposta em uma coisa que acaba sendo mais problema do que solução. Pode até solucionar a questão do público de sábado, tá, mas acarreta em novos problemas. Você jamais pode solucionar, né, propor uma solução que vá causar novos problemas que antes não existiam. Né? Então, fica realmente uma situação um tanto constrangedora nesse sentido. É, É, eu acho que é uma solução, Lucas, mas que nunca vai acontecer. Eu acho que seria nessas sprints colocarem pilotos novatos, aqueles não testam, por exemplo, tá o Mick Schumacher na Mercedes, um sprint, o Drogovic na Aston Martin, o Jack Durham na Alpine, para ver alguma coisa, porque os pilotos titulares, eles vão. O Fernando Alonso ele é bom porque ele é muito sincero, ele já está com vai ter ele 43 já está anos, com seus. tá nem Então, ele aí, já está numa idade em que ele vai para a tática F, né? F-reticências. Então, ele aperta a tecla F e fala o que ele quer, e ele está E, mais do que no direito de fazer isso. Por quê? Porque ele tem idade suficiente não só para ter esse respeito adquirido, como ele está na Fórmula 1 para curtir. Então, quando ele vê alguma coisa que é uma mancada, que é uma presepada, enfim, ele não vai ter filtros. Ele não faz aquela jogada de jogar para a torcida, em que a gente vê em outros sim, pilotos por aí, sem citar nomes, mas a gente vê isso, né? Aquele que recebe uma pergunta, ele processa assim, qual que é a melhor maneira de responder, agradando o máximo possível de pessoas e me fazendo de bom moço. Então, é uma coisa que o Alonso não tem isso. Ele não vai, faz fala mais. o que quiser e não. E ele está mais do que no direito dele de fazer isso. João, É, antes da gente prosseguir para os assuntos, bom, vamos dar o resultado da sprint aqui rapidamente falando, porque a gente teve um andamento da sprint em que a gente acabou sendo surpreendido pelo ritmo da McLaren nesse fim de semana, né? Porque
a vitória do Lando Norris vem, isso a gente vai aprofundar mais para frente, por um ritmo muito bom, a partir do momento que ele toma a liderança. Que seria em condições normais de temperatura e pressão, o Max Verstappen chegar nele, passar e volta-se tudo à normalidade. Eu digo isso porque a sprint, o Max Verstappen venceu, com uma distância ali, com aquele conforto de 3 segundos por Charles Leclerc, Sérgio Pérez em terceiro. E aí sim, uma distância um pouquinho maior. O Daniel Ricciardo, com a Racing Bulls na quarta posição, finalmente ele estreando este ano. Mas já A gente, desestreando hoje, no pois domingo. da mesma forma como foi o Lewis Hamilton, que foi bem na sprint Né, anterior na e China. também depois não fez mais nada o sprint na China, que ele realmente andou muito bem, estreou em 2024, né, depois ficar tomando tempo constantemente do George Russell, e a gente teve ele completando a zona de pontos, o Carlos Sainz na quinta posição, Piastri sexto com a McLaren, o Hülkenberg em sétimo, né, recebendo aí a blindagem do Kevin Magnussen, e o Yuki Tsunoda conseguindo o último pontinho da Racing Bulls, ou seja, o Ricardo fez uma ótima sprint na quarta posição, mas o Tsunoda também esteve lá também, marcando alguns pontinhos para a Racing Bulls, barra AlphaTauri, barra Toro Rosso, barra Minardi, como você queira dizer o nome desta equipe, que me parece que é uma coisa assim, muito diferente, por exemplo, se a gente falasse Andretti, não é mesmo? Mas a Fórmula 1 parece que não quer. Fica muito mais fácil quando chega uma equipe e fala assim: olha, eu sou Andretti. Por quê? Porque é da família Andretti. Agora, o que é Sobrenome. Racing Bulls? É o nome do cartão de crédito, é o nome do aplicativo do cartão de crédito, é o nome antigo da grife AlphaTauri. Bom, enfim, É uma não vou me confusão. desviar, do assunto, mas é uma coisa bastante interessante. E antes da gente falar da corrida em si, você citou a Racing Bulls porque eles tiveram uma pintura diferente, uma pintura à la Flórida, uma coisa bastante colorida, e a gente teve um fim de semana em que a Ferrari teve uma inacreditável. Eu gostaria Ai, de meu entrar Deus no do céu. assunto da Ferrari azul, a volta dos que não foram. Criou-se durante toda a semana, a Ferrari fez um alvoroço midiático falando do azul que ela usou, o azul e branco, nas últimas etapas de 1964, porque o Enzo Ferrari estava brigado com a FIA por causa da homologação da Não, 250LM, que eles eu queriam acho. que fosse um Gran Turismo, acabou sendo classificado como protótipo, e aí fala do azul do macacão do John Surtees, aí fala do macacão azul dos Do mecânicos da Lauda. Ferrari, do Do Niki Lauda. Lauda, do Clay Regazzoni, e aí mostra a foto do carro, do azul do line-up da Ferrari de rua, que tem o azul não sei o que, o azul de não sei o que lá, e aí mostra, faz um teaser, faz assim, olha, a gente vai apresentar o carro, tem a roda azul, tem a foto da roda azul. Que você é levado a pensar? Que Vai ser toda uma essa Ferrari azul de comunicação. 64. Exatamente, que ia ter uma Ferrari azul, poderia ser não exatamente como é de 1964, que foi feita por causa da inscrição da Da Ferrari Nart. pela NART, North American Racing Team, que era uma equipe cliente do Luigi Chinetti. O Luigi Chinetti é uma figura histórica também. Ele foi vencedor de Le Mans, ele foi para os Estados Unidos, tornou americano, foi o primeiro vencedor de Le Mans pela Ferrari e levou o nome Ferrari para o mercado automotivo americano. Ele era responsável por receber as Ferraris que cruzavam de navio atlântico para serem vendidas nos Estados Unidos. Foi ele que fincou a bandeira da Ferrari na América. E sendo o Grande Prêmio na América, fazia todo o sentido fazer uma grande homenagem à NART, ao público americano, a essas corridas de 1964, porque estão completando 60 anos. Poderia pegar carona em uma homenagem ao John Surtees, que foi campeão pela Ferrari em 64, exatamente 60 anos, é uma milestone, né, um número redondo, para se comemorar. E o que acontece? Uma Ferrari vermelha com as faixinhas azuis, muito sem graça, e que ofuscaram total e absolutamente o anúncio da chegada da HP como patrocinadora master da Ferrari, com naming right. Ela passa a ser Escuderia Ferrari HP. Você imagina você ser o executivo da HP, você olhar toda essa hype feita em cima do que seria uma Ferrari azul, isso não acontece e
todo mundo fica decepcionado e a tua marca, que acabou de colocar 90 milhões de dólares por ano na Ferrari, é, é ofuscado, esse anúncio é ofuscado. Né? Você via ali alguns logos da HP no carro, aquelas faixinhas azuis que ficaram constrangedoras, tá? E uma coisa que acabou sendo uma oportunidade perdida, poderia ser assim, para sempre, forever. O fim de semana em que a Ferrari voltou a usar azul, depois de 60 anos. Você poderia ter feito uma homenagem à North American Racing Team e ao Luigi Chinetti. Você poderia ter feito uma homenagem digna ao John Surtees, que 60 anos atrás teve o título na Ferrari. Podia ter prestado uma homenagem ao público americano, afinal de contas, foi vender carros, exportar carros para a América, que garantiu também o dinheiro para a Enzo Ferrari poder continuar competindo e fazendo novos modelos, novos carros e criando essa aura mítica em torno da Ferrari, um nome que todo mundo sabe o quanto é poderosíssimo. Então, foi uma estratégia, uma campanha que errou do começo ao fim. Né? E que, ainda por cima, deixa muito decepcionada a própria HP, que acabou de chegar com um caminhão de dinheiro Pé na esquerdo. equipe. Pé Sabe, esquerdo, total. um desastre de A a Z, uma marmotagem, vamos usar um termo aqui para ser até didático. Foi uma marmotagem horrorosa por parte da Ferrari, uma enorme oportunidade perdida de realmente fazer uma comunicação extraordinária juntando o azul, que é uma cor da HP, com o azul que foi dessa Ferrari, o azul que representa o mercado americano. Eles perderam toda essa oportunidade de fazer uma homenagem ao Luigi Chinetti, a Nart, ao John Surtees, nada disso foi lembrado. E quando a gente vê a Ferrari que foi apresentada com rodas azuis e predominantemente vermelhas, só teve faixinha azul e logos da HP, a gente vê que se eles fizessem uma comunicação voltada para assim, olha, a Ferrari titular em 64 do John Surtees, que era toda vermelha, tinha roda azul. Então a gente vai pegar como base essa Ferrari aqui e falar, né, da nossa herança, voltada à cor azul, e aí faz assim, olha, e com esse azul a gente dá boas-vindas à HP, e falar de John Surtees, e falar, né, então, se eles pegassem como base a Ferrari que foi titular em 64, que era toda vermelha, e tinha roda azul, não ia criar toda essa expectativa, a gente teve, por exemplo, vários canais de comunicação nas redes sociais fizeram simulações de como seria uma Ferrari azul, aquilo ali ainda causou mais frisson, porque foi assim, nossa, ficaria muito legal, né? Hoje em dia, simulações com Photoshop, com uso de inteligência artificial, os próprios softwares de edição de imagem, você cria simulações incríveis em cima disso. Simulações profissionais, parece que aquilo ali é de verdade, que não é só um simulacro, que é só um Photoshop em cima do carro titular atual da Ferrari. Então criou-se uma expectativa tão grande e é uma expectativa proporcional à decepção que foi essa campanha. Repito, foi um desastre e um desastre aos olhos de quem acabou de colocar 90 milhões de dólares na equipe, que é a HP, que chega vendo todo esse desastre comunicacional da Ferrari. Como cereja do bolo, a gente vai falar que a Ferrari tem também a partir desse Grande Prêmio de Miami, pela performance que a McLaren mostrou, não apenas a Ferrari continua apanhando da Red Bull, como parece estar prestes a ter a sua segunda colocação como segundo melhor carro, extremamente ameaçado pela McLaren. Vamos falar de McLaren, aproveitando o gancho, falando McLaren, né, João? Sobre essa hype que a Ferrari fez, você falou tudo, Lucas, só tenho duas coisas, né? Que aquele azul calcinha ficou horroroso. Azul calcinha é ótimo. Não tem, acho que, se não me engano, o azul da HP é um azul até mais escuro, né? E ficou aquele azul claro, aí até falando um azul e não sei o quê, com aquelas coisas que a Ferrari colocou, não ficou feio demais, né? E também, quando começou essa hype, foi um show de desinformação, porque ninguém fala, porque a história, você contou perfeitamente, foi a história da Nart, porque a Ferrari não se inscreveu Não, oficialmente e naquelas eles ainda. É corridas, um negócio aí que eu até todo não mundo... falei. Então, é um negócio que eu até não falei. Eles lançaram uma linha de roupa, né, dos uniformes, né, as roupas oficiais, É, sempre muito caras, né? Vai comprar qualquer peça da oh, Ferrari, ver o quanto vai oh, desembolsar. Né? Os pilotos
posaram lá, né? Garoto propaganda com um macacão, todo em Ainda eu tava azul. Eles fizeram ao lado capacete, do cada um mecânico, né? teve. Então cada um teve versão em azul. A própria comunicação da Ferrari mostrando fotos dos mecânicos com um macacão azul, junto às roupas, né? A nova coleção Fashion da Ferrari, toda em azul, para fazer essa marmotagem. Quer dizer, é inacreditável uma comunicação dessa, uma campanha de comunicação dessa, em se tratando de Ferrari. A gente até entende uma Racing Bulls fazer uma marmotagem, uma Sauber, do jeito que está hoje, que é uma equipe tampão, né? Ela não tem nem identidade própria, coitado. É o nome do Peter Sauber, mantendo algum resquício de identidade ali. O Peter Sauber, que não é dono da equipe há muito tempo, né? A equipe Nem anda mais lá, mantém-se talvez. como nome, mas assim, é uma equipe tampão, uma coisa assim, também tá jogada ali no fundo do grid. A gente está acostumado a ver as presepadas da Alpine, de dentro para fora, de fora para dentro. Agora, uma campanha desastrosa Ferrari. dessa para uma Ferrari, que é o principal nome, principal marca, a marca top of mind da Fórmula 1, né? Por mais que não seja atualmente a marca campeã, que ela não seja campeã há muito tempo, é a marca mais importante, é a instituição mais importante, participante da Fórmula 1, e ter uma campanha dessa é uma coisa assim que não me cabe na cabeça, uma coisa dessas. E outra coisa, É, a desinformação que foi falado, né, Lucas? Foi justamente quando começou a falar dessa hype da Ferrari Azul, aí eu vi cada coisa assim que eu fiquei, meu Deus do céu, é muita falta de conhecimento da história da Fórmula 1, né? Que também. porque vai correr de azul em 64 é homenagem ao público americano. Não, tem nada a ver, pô. Foi o que você Não falou, foi, não. Foi tem para nada a ver. trazer HP, então eles que tentaram Não, misturar as não, coisas, eu trouxeram tô HP, falando. HP ficou absolutamente eclipsada. A gente teve um Não, eclipse nos Estados Unidos mês passado. Agora a gente teve o eclipse da HP chegando em na casa. Ferrari por causa dessa hype de Ferrari Azul que não se materializou. Quer dizer, foi tudo, é o que eu falei, de começo ao fim, um desastre total. Se eu fosse um executivo da HP que tivesse acompanhando tudo isso, eu estaria pé da vida, para não falar palavrão, mas estaria pé da vida com tudo que aconteceu e com toda a recepção negativa de todo mundo. Fala assim, tá, cadê Foi. a Ferrari Azul? Sabe? Que Ficou fiasco horroroso. que foi isso? Ficou horroroso o Sabe? carro. Um Tem isso, o carro ficou fiasco, muito feio. sabe? O carro ficou muito feio. Não, eu falo, né, da história, Lucas, é que quando começou, porque o pessoal dizendo, em 64 a Ferrari correu de azul para agradar o público americano. Não teve nada a Não, ver. também não. Também não foi isso. Teve nada a ver, foi justamente o que você falou. Foi uma briga com o ex-Ferrari, com a FIA, que não vou correr oficialmente nas corridas americanas. Ele correu com a Lanart, como você explicou tão didaticamente, né? Então, teve isso também. Então, foi duas coisas que você falou tudo. Então, eu queria falar essas duas coisinhas mesmo: o azul calcinha e essa errata também de muita gente querendo falar sobre isso, porque não falando nem de 2024, falando de 1964, a Ferrari correu em 64 para agradar o público americano, a Ferrari estava chegando por. Tem nada a ver. Teve muito isso. Eu li muita coisa que, pelo amor de Até Deus. porque o Luigi Chinetti, ele já tinha operação de exportação barra importação da Ferrari desde a década anterior. A gente está falando de 64, 10 anos antes, ele já estava trazendo Ferrari, modelos de carro Ferrari para a América. Tá? Ferrari lançando inclusive o modelo Super América, que também foi um dos modelos lendários da década de 50. Por quê? Porque estava tentando agradar o público americano. Botava dólar na mão do Enzo Ferrari para ele poder continuar com o departamento de competição, e criar a aura mítica da própria Ferrari, que era uma construtora de carro que era relativamente nova. Se a gente for pensar na fundação da Ferrari em si, entre 47 e 48, ali antes da virada dos anos 50, e em 1950 51 ser a primeira vitória da Ferrari em Le Mans, foi uma das primeiras corridas assim, grandes que a Ferrari ganhou, né? Era uma construtora relativamente nova, era uma Sim, construtora do pós-guerra. O nome Ferrari já estava associado ao mundo do esporte a motor, sim, porque Alfa a Ferrari Romeo. era
Então, ele era equipe oficial da Alfa Romeo dos anos 30, a partir do momento em que a Alfa Romeo se retira como equipe de fábrica e coloca essa operação para ser cuidada pela escuderia Ferrari de Enzo Ferrari. Mas ele, como construtor, era uma coisa É absolutamente ligada nova, ao pós-guerra e que era relativamente novo. novo, novo. Não tinha um componente de tradição, que é uma coisa que a Ferrari conquistou durante o tempo e que hoje pesa enormemente, principalmente quando, em se tratando de Fórmula 1, porque a gente sabe que no Concord Agreement, né, o Pacto de Concórdia, a Ferrari recebe um bônus extra justamente por causa disso, do seu peso histórico. É, ela é a equipe que mais recebe da fatia do bolo, independente da premiação, justamente por ser a competidora que está lá na Fórmula 1 desde da primeira temporada, em 1950. Lembrando que ela não participou da primeira corrida, não sei, a Ferrari está lá desde a primeira corrida. Não, está desde a Nossa. primeira temporada. Também é outra desinformação clássica que a gente vê por aí. Né? Mas vamos falar um pouco, João, de McLaren, porque a McLaren, neste fim de semana em Miami, teve um desempenho muito bom com o Piastri, até ele ter, enfim, os azares que ele teve, os infortúnios que ele teve durante a corrida, a questão lá da dividida com o Sainz, uma dividida um pouco mais dura ali, mas principalmente pelo desempenho do Lando Norris, que conseguiu barrar qualquer tipo de avanço do imbatível Max Verstappen. Então a gente vê uma Ferrari que não só fez essa marmotagem em sua comunicação no fim de semana, mas como também não rendeu o esperado e agora vê uma McLaren crescendo a ameaçar a sua posição até então consolidada de segundo melhor carro no grid. O que chama atenção, Lucas, é que ano passado a McLaren começou muito mal. Fato. Exatamente um ano atrás, no Grande Prêmio de Miami, a equipe lutava para marcar ponto e de repente ganhou updates na Áustria e em Silverstone. A Principalmente o equipe, de Silverstone. a equipe evoluiu de forma gigantesca a ponto de ser a segunda força em certos momentos. Para Miami, a McLaren trouxe novos updates, somente nas dianteiras, suspensão dianteira. Até o Norris ficou com, né, até foi falar muito na transmissão, com 100% das atualizações e o Piastri com 50% até para ver uma comparação. E foi nítido que a McLaren deu um passo à frente, sim. Em Xangai, a McLaren, não tanto a McLaren, o Norris, que também vamos falar um pouquinho do Norris, ele já ficou à frente da Ferrari, do Leclerc e do Sainz, e nessa corrida foi o bom da vitória do Lando, que não foi aquela vitória circunstancial, como foi do Gasly, do Ocon, que foram situações de chuva, de punição. Não, a vitória dele foi constar no ritmo. A McLaren tinha ritmo, né? Desde o começo do final de semana aqui vinha falando, olha, a gente trouxe update, estamos confiantes. E o interessante é que o final de semana do Lando Norris não vinha sendo muito bom, né? Ele Verdade. na sprint ele foi tocado na primeira volta, né? E na primeira volta da corrida de hoje ele estava em sexto, estava atrás da dupla da Ferrari, né? Ele também teve a diarreia mental do Sérgio Pérez na largada, que quase tirou a Red Bull Aquilo foi assustador. a cara do Max Verstappen, depois da corrida, quando eles ficaram, né, tem aquela que sai, ficam vendo, a cara quando ele viu o Pérez tirando o fino, ele ficou assustado, né? É porque E ele tirou uma fina do Max e do próprio Sainz. Ele passou entre os foi no dois meio, no numa meio, lacuna improvável, sem bater em nenhum deles. É. milagrosamente. Eu vou até compartilhar aqui com o amigo que está acompanhando, né, o pessoal que está acompanhando para a gente se comunicando por WhatsApp. Imagina se o Pérez dá no meio do Verstappen, fala assim, imagino, é claro que eu imagino, imaginei, mas imagina se assim, imaginei, claro que eu imaginei, porque o espaço que sobrou ali para ele deslizar, escorregar com o carro, era muito estreito. Eu tô até Foi. agora sem entender como é que ele não bateu nenhum nem outro. Mas enfim, Isso, a corrida seguiu. A gente isso. teve a condição do safety car, que acabou colocando o Lando Norris numa posição, falou assim, filho, agora acelera. E
me trata de não ser um Martin Brundle do século XXI e ganha a corrida. É? Vamos lá Basicamente e isso. seja um inglês que tenha, que seja paparicado, que as pessoas apostem em você, que você ganhe um carro que seja entre os times top, e vai lá e faz o seu, né? E ele foi lá e fez e provou que não é o Foi, Martin Brundle do século XXI. isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas, mas o legal foi que a McLaren, podemos assim, ganhou dentro da pista. Ok, o safety car ajudou. Teve um erro da direção de prova, que colocou o safety car na frente do Max, porque o que aconteceu? A McLaren ela esticou o primeiro stint, é tanto que o Piastri liderou algumas voltas, depois o Lando Norris liderou, aí teve a batida do safety car, né, do Sargent, do Kevin Magnussen. Aí, com isso, o Lando Norris ele iria fazer a sua única parada durante o safety car, ele muito provavelmente ia sair na frente do Max, mas a direção de prova botou o safety car na frente do Max. Então, se a McLaren quer errar, se tu trocasse 3 pneus, já esqueceu o pneu, colocasse, daria tempo, né? Foi uma coisa. Mas, Eu pensei a seguinte situação: foi assim. Se você ficar na dúvida de qual carro você tem que marcar, marca o do Verstappen, que ele está sempre na liderança. Então, acho que o safety car entrou e falou assim: mas peraí, qual carro está na liderança? Na dúvida, fica na frente do Verstappen, que ele sempre é líder. deve E ser aí ele. aconteceu o que aconteceu, teve essa disparidade, né? A McLaren ficou 1,5 km na frente. Né? Mas Enfim, agora, mas foi agora realmente foi. uma presepada. O pessoal começou a lembrar do Michael Masi, aquele Michael Masi pavãozão, feliz. o pavão australiano, que voltou para a Foi terra muito disso. dele. Enfim, Graças a Deus. Mas agora o fato é, a subida da McLaren fica muito clara quando, na relargada, tinha 20 e poucas voltas, não vou saber exatamente quantas voltas eram, mas faltava mais de 20 voltas, e o Lando Norris meteu 7,6 segundos na goela abaixo do Max Verstappen. Quer dizer, o Carlos Sainz ele venceu, mas sempre vai ficar a dúvida, mas se o Max não tivesse quebrado na segunda volta, será que ele teria vencido? Hoje não. Hoje que foi a porque situação da Austrália, né? Aquela isso, questão do freio, vale a isso. pena a Ele gente quebrou, relembrar. Quem está acompanhando aqui, o Max teve aquele problema de freios. O Carlos Sainz já estava na alça de mira dele. Todo mundo sabe que o Sainz passou o Max porque o Max já estava com aquele problema de sim, freios e ele estava com o ponto veio já. a abandonar. Vale a pena E a gente agora, pontuar isso aí. isso. E agora não, a McLaren derrotou o Max com o Max com o carro, ele estava com o carro desequilibrado, o Max passou o final de semana inteiro reclamando do carro, é tanto que teve até uma cena Mas eu fico me engraçada. perguntando, João, se aquela atropelada de cone se prejudicou alguma coisa, se bateu em Não alguma sei, eu não, padboard ali, se o próprio asa dianteira, se aconteceu alguma coisa que de repente o Max perdesse alguma coisinha. Alguma coisa marginal, tá? Uma coisa de 2, 3, não, 4 décimos, mesmo mas assim, eu acho que não, Lucas. É tanto que antes da atropelada do Cone, o máximo que ele abriu do Piastri, que estava em segundo, foi 3 segundos. Ele não estava abrindo como ele abre quando ele abriu, por exemplo, em Xangai, que chegou a. Só não abriu 30 segundos porque teve que certificar. Não, ele estava 3 segundos, ele vê que ele estava as forças. Eu ia falar, né? Foi até engraçado na sexta-feira, quando ele fez a pole da sprint, ele falou: eu fui pole, pô, minha volta foi tão ruim, cadê os outros? Porque ele não tava, ele estava liderando aquela corrida no braço. A gente pode colocar a liderança do primeiro stint da Grande Prêmio de Maio no braço do Verstappen, não do carro. É tanto que você fica até uma maldade, mas você pode observar como a Red Bull estava mal quando a gente olha para o Pérez. O Pérez fez uma corrida totalmente anônima, chegou em quinto, mas podia ter sido sexto se não fosse o toque do Piastri com o Sainz. Uma corrida totalmente anônima. Ele mais foi atacado do que atacou. Né? Ele chegou uhum. com o Hamilton no cangote dele. O Hamilton foi talvez a melhor coisa do ano desse final de semana. Foi a primeira vez que a gente superou o Russell. Você vê como o Hamilton não tá Sim. essas coisas todas. Mas a McLaren, sim, deu um pulo. A Red Bull tá mostrando vulnerabilidades.
principalmente em circuitos de rua, né? É o segundo circuito de rua que o que a gente também não esquecer que em Melbourne, quando teve a dobradinha da Ferrari, o Pérez chegou, não lembro agora a posição, mas chegou quase 1 minuto atrás do Carlos Sainz. Né? Tem um problema que deu um problema no assoalho, mas chegou quase 1 minuto. Para quem tem o melhor carro disparado, do market tem alguma coisa, 1 minuto é uma diferença muito grande. Vamos considerar a seguinte situação, né? O próprio traçado de Miami, ele privilegia duas coisas. Primeiro, o teu comportamento em curvas de baixa, porque, ou seja, é muito do grip mecânico. O teu manejo de suspensão combinado ao grip mecânico, e você ter uma grande tração e ter velocidade em reta, porque basicamente é isso. É um monte de retas e um monte de sequências de curvas de baixa. Então você não tem curvas de alta, por exemplo, que seria o grande predicado do carro da Red Bull. E nisso a gente consegue observar o que seria o ponto fraco da Red Bull, justamente nesse tipo de circuito de rua. Né? Ao mesmo tempo que a gente vê a força, realmente a força da McLaren, com bastante tração, velocidade em reta, que se não for a maior, foi uma das maiores, ou seja, estava realmente muito bem, e um ótimo grip mecânico, uma aderência muito boa para esses zigue-zagues, praticamente zigue-zagues, né, aqueles trechos de baixa velocidade da pista de Miami, de modo a ter realmente esse ritmo muito bom. O Lando Norris, a partir do momento, fala assim: rapaz, você está na liderança, agora é pisar. E ele conseguiu eu acho que até antes disso, neutralizar. Lucas, eu acho que até antes disso, antes das primeiras paradas, ele estava atrás do Pérez, já estava atacando o Pérez, né? O Pérez muito mal, Sim, como eu falei aqui. Ele estava atrás do Pérez, estava para ultrapassar o Pérez. Quando o Pérez para o pit stop dele, o Lando começa a fazer uma sequência de voltas mais temporal rápidas, de volta, sim. várias voltas em seguida. É tanto que ele já estava ficando, eu estou chegando no Sainz, que ele perdeu muito tempo atrás do Pérez, Uhum. já estou nos aproximando do Sainz. Aí a Ferrari parou, o Max parou, as McLaren ficaram na pista, né? Mas antes disso, quando estava com o vento na cara, o Lando já tinha mostrado um ritmo de corrida muito forte, até mais forte do que a Red Bull. É tanto que quando ele estava na ponta com pneus velhos, o Max já estava em segundo com pneus novos, o ritmo era igual, era parecido. Uhum. Mesmo com pneus novos, o Max não estava se aproximando, porque o normal seria o Max, ele ia, o pneu novo ia se aproximando até o Lando parar. Não, ele estava com pneus parecidos. Aí, lógico, o safety car foi decisivo para ajudar o Lando a vencer essa corrida. Mas Sim, todos os sim, méritos, quando realmente. teve com ritmo cara por vento, a McLaren estava com um ritmo superior, não apenas da Ferrari, mas também da Red Bull. 2 pontos aí, né, João? Primeiro, a reverência que todo mundo em volta, né, todo mundo no entorno do Lando Norris mostrou. Ele foi cumprimentado por todo mundo, todo mundo. Ele realmente se mostra um piloto muito querido, e a circunstância da primeira vitória foi muito celebrada pelo circo da Fórmula 1 em si. A gente viu ali pilotos, dirigentes, mecânicos de outras equipes. Não é só a festa da McLaren, do Zac Brown e do Stella, né, o André Stella, que acabou indo pegar o troféu de construtores com muita justiça, porque ele realmente é o nome que está fazendo a McLaren ter este crescimento. E também a gente não pode deixar de lembrar o quanto o nosso querido Gil de Ferran, como ele estaria contente com essa vitória da McLaren. É ele Com que faz certeza. tanta falta no circo, faz falta na McLaren, e ele foi também outro que teve a sua reverência, Bastante lembrado. sua memória lembrada diante dessa celebração do Lando Norris, que, como eu disse no começo aqui deste nosso encontro, passa a fazer parte do hall dos pilotos aí Com vitória, né? vencedores de Grand Prix É, da Fórmula 1. não deixa de ser bom,
pro próprio Norris, que isso dá um aumento de confiança nele para as próximas corridas, né? Isso já está se tornando um fardo para o Lando Norris. Todo criticava. A gente vê o É, incômodo dele, principalmente depois que o Piastri conseguiu ganhar aquela Sprint Race no ano passado. Ele foi, realmente também ficou um pouquinho ali, o cotovelo deu uma dorzinha ali no cotovelo foi. dele. Teve A uma cena. cobrança da mídia inglesa, que a gente sabe que eles Isso, são super pachecos. A gente sabe o quanto eles são pachecos também. A gente está acostumado com a mídia brasileira ter sido pachequista por tantos e tantos anos, tantas décadas. Mas a mídia inglesa não perde nada e ainda supera, ainda volta a troco. Eles são super é. pachecos também. A Não, pressão em cima do Lando realmente isso. era uma crescente. O que a gente vai poder testemunhar agora é como é que ele vai lidar com essa situação de ter se tornado um vencedor de Grand Prix. Se ele realmente vai quebrar a barreira da vitória, aquele conceito famoso, cunhado pelo Jack Stewart, de encarar a vitória de maneira mais natural, de maneira mais espontânea, Sim, e poder sim. criar um aspecto íntimo, criar uma intimidade com a vitória, que é uma coisa que, por exemplo, o Charles Leclerc não criou. Ele foi vencedor de Grand Prix, não foi um só, 5 vezes. né? E E cinco a gente vezes. não, então, e a gente não vê essa a gente não, eu pelo menos não consigo enxergar o Charles Leclerc como sendo um cara que quebrou a barreira da vitória, ou seja, ele poder sempre que aproveitar de maneira pontual de ser um vencedor de Grand Prix, como foi, por exemplo, o Lewis Hamilton. Ele, Ui, logo na primeira temporada dele na McLaren, ele já vence corridas, fica muito pouco pelo título. A gente até entende a inexperiência dele de lidar com essa situação de campeonato mundial. Ele se torna campeão em 2008, mas todo ano tendo uma oportunidadezinha ou outra, ele ia lá e emplacava uma vitória, pelo menos uma por ano. sim. Até chegar nessas Mercedes horrorosas que é o pós-2021, em que a Mercedes está de parabéns, errou por 3 anos seguidos o conceito do carro. Pode É, pedir música. e já pode pedir música, exatamente. Ou seja, um cara que quebrou a barreira da vitória. Ele conseguia lidar com a vitória com extrema intimidade. Eu não consigo enxergar isso no Charles Leclerc. Eu consigo enxergar muito mais potencial de uma criação dessa Pulando. simbiose com a vitória com o Sainz hoje em dia. O que o que não deixa de ser um problemão para a Ferrari atualmente. Visto que Já que a gente fez comparações pilotos da antiguidade, né? Vamos ser maldosos, né? Se o não vai ser o Martin Brundle, o Charles Leclerc está tudo para ser o Jean Alesi, né? Pois é, desde que o Leclerc surgiu, eu falei assim, ó, meu medo dele ser um Alesi 2, é, Do século que XXI. assim, a gente tem um carinho imenso pelo Jean Alesi, ele foi também um dos heróis dos anos 90, É uma estrela. uma personalidade muito grande, muito forte na Fórmula 1, mas que Querida. realmente é muito querido também, e assim, um cara super combativo, aquela pilotagem muito particular dele, mas foi um cara que não criou uma relação íntima com a vitória. Ele teve várias oportunidades para ir lá e emplacar vitórias, ele acabou fazendo 201 corridas na Fórmula 1 e ganhou uma, que foi aquele grande prêmio do Canadá. De 95, todo mundo quebrou, a vitória sorriu para ele, ele foi lá O e finalmente Schumacher, conseguiu agarrar. o O Schumacher quebrando as Schumacher se últimas voltas. atrasou, Schumacher ele se quebrando as atra... últimas voltas. o Quebrou o Schumacher se câmbio, trocou o atrasou. volante e saiu, mas já tinha ficado bem para Isso, trás, aí ele ele ganhou. teve um pit stop desastrado, enfim, ele precisou fazer reparos no carro, se atrasou e inclusive deu aquela carona de volta do Alesi, que Foi também mítica. foi um momento muito memorável daquela temporada de E era 95, a aniversário dele, do vitória. Alesi. E foi aniversário do Pois Alesi. exatamente isso. 31 anos. No dia Ele do aniversário ganhou dele. de presente, olha só que presente de aniversário que o universo do esporte a motor deu para ele naquela ocasião. Voltando a Miami, João, falando sobre outras equipes aí, a gente já falou muito sobre a Red Bull, essa questão de não ter essa competitividade em algumas situações como essa de Miami, e a gente já falou também sobre Ferrari, as presepadas e tudo mais. A gente pode falar agora sobre Mercedes, né? O Lewis Hamilton teve um dia aí superior, ao George Russell, só que a Mercedes olha para frente e vê a McLaren, que é uma equipe cliente, que tem exatamente o mesmo motor, e não deve estar muito satisfeita com essa situação em que
a cliente está com muito mais pontos, né? Quase o A gente dobro. vê aí, é quase, praticamente o dobro, né? A McLaren aqui, estou puxando os números aqui, 124 pontos, Mercedes 64, muito próximo de O dobro. dobro. A gente Quase o tem dobro. a gente já aproveita e já passa os números aqui dos construtores. Red Bull com 237 pontos, Ferrari com 189 na segunda colocação, já começando a ser assediada pela McLaren com 124. Mercedes, repito, 64 pontos. Aston Martin, também conhecido como Alonso Martin, 42 pontos. A Mercedes, ela tem uma situação, ela ainda está um pouquinho de luto, na minha visão, com tudo que aconteceu antes da temporada começar, que foi a saída do Hamilton. Mesmo o Hamilton não sendo o mesmo piloto, eu acho que, além da Mercedes, em 2021, aquela famosa coisa de Abu Dhabi, né, que é histórica já, eu acho que também foi uma linha de costas para o próprio Hamilton. O Hamilton da Abu Dhabi 2021 para cá, ele nunca mais foi o mesmo piloto de antes. Eu acho que aquilo ali afetou muito a cabeça do Hamilton e a mentalidade do Hamilton, ela é muito sensível, né? E a Mercedes continua, ela ainda está um pouquinho de luto, está procurando um nome. Eu insisto, eu acho que o Toto Wolff está sendo questionado por mais que o Hamilton não tenha na melhor das suas fases, ele está sendo questionado, pô, como é que você conseguiu perder uma bandeira, um cara com um nome como Lewis Hamilton? Então, o Toto Wolff está procurando no mercado. Não essa semana se falou muito que nesse final de semana em Miami haveria uma reunião entre Mercedes e Max Verstappen, que seria oferecendo um salário astronômico para o Max, né? E talvez isso esteja tirando o foco da equipe, que é desenvolver o carro. O carro ele conseguiu ser pior do que os outros, né? Saiu o zero pod do ano passado para cá, mas o carro continua ruim, os pilotos continuam reclamando. O Hamilton fez a sua, como eu falei, fez a melhor corrida até desse ano, chegou bem à frente do Russell, foi uma coisa bem decepcionante, ficou atrás do Tsunoda, que acho que também vale a pena falar dele, mas como falando da Mercedes. Então veja a Mercedes num período de luto e de muita cobrança. E isso está fazendo que a equipe perca o foco que é de desenvolver o carro. O Toto está mais preocupado em trazer um nome para 2025 que aplaque todas as críticas, todas as cobranças que ele deve estar recebendo por ter perdido o Hamilton para a Ferrari. A Mercedes foi muito mal na qualificação também. Na Foi. corrida ela até se recuperou, os dois pilotos chegaram nos pontos, mas a Mercedes ela foi principalmente muito mal na qualificação, os pilotos não conseguindo parar o carro na pista. Enfim, é uma situação que a gente fica se perguntando quanto eles sabiam que estavam acertando de 2014 até 2021, em que o carro era equivalente ao da Red Bull, e a gente teve o clash entre o Hamilton e o Verstappen, o duelo que acabou marcando aquela temporada, mas que fazia com que os carros fossem basicamente equivalentes um ao outro, uma hora um, uma hora outro, mas no final, no passar da régua, a gente enxergava uma equivalência para aquilo, para essa Mercedes que, a partir do regulamento de 2022, não acertou por 3 carros seguidos. É uma coisa, repito, né? Ela continua parecendo muito perdida em seu departamento técnico. Antes ela tinha aquele problema gravíssimo do porpoise, um carro quicando no chão. Eles, de repente, falavam assim, não, a gente vai resolver. O zero pod, que causava uma turbulência enorme nas rodas traseiras, porque você não usava as laterais para você esculpir um fluxo de ar eficiente para escoar esse ar na traseira do carro. Então, aquilo ali que serviria para diminuir o arrasto, como você não tinha massa ali, você não tinha como fazer o ar se encaminhar da melhor forma para o eixo traseiro e causava toda uma série de problemas naquele carro. Tiraram o zero pod, também não resolveu. Então, é uma situação que a gente fica sem saber como é que eles acertaram tanto de 2014 a 2021 e por que eles estão errando tanto de 2022 até agora. E a partir de quando eles vão começar a acertar. Que quem não sabe por que está acertando não sabe o que erra também.
E aí a gente começa Esse a é o X da questionar, fala questão. assim, será que Toto Wolff é tudo isso mesmo? Né? Claro que é uma pergunta válida, porque a Mercedes parece realmente estar muito perdida e ela olha para o lado e vê a McLaren, que é uma equipe cliente, com o dobro de pontos. E surge aquela questão, mas o que eu vou dizer lá em casa? Que eu vou dizer para os acionistas, né? Da Daimler-Benz, e não bota pouco dinheiro ali. Né? Então tá bem, a situação do Toto não está muito agradável, não. Vamos às próximas equipes. Aston Martin, que pontuou com o Alonso, numa nona colocação ali, suadíssima. E finalmente o primeiro ponto da Alpine em 2024. Alpine que aparentemente está melhorando ali, parece que tá para se tornar uma Sexta equipe equipe? para começar, então, para começar a disputar pontos, aqueles pontos que sobram com a Racing Bulls, que parece ser, por enquanto, a melhorzinha do lado B, né? O lado A é Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin, e o lado B, as equipes restantes. Aparentemente o Racing Bulls sendo a melhorzinha aí, mas a Alpine, que até então parecia ser a pior equipe, parece que está apresentando alguns traços de evolução. Claro que isso pode ser pontual por causa das características da pista de Miami, a gente já falou, né? Longas retas, muitos trechos sinuosos, baixa velocidade, que exigem um grip mecânico, ou seja, você tem que ter uma tração muito grande para você sair de reta lançado, e você precisa ter um carro muito ágil para os zigue-zagues desses trechos de baixa velocidade. Isso é uma característica bem marcante do circuito de Miami, mas parece que tanto a Aston Martin não também casou bem com o circuito, quanto a Alpine deu uma crescida, né, João? Queria que você comentasse sobre essas duas equipes, fazer um casadinho aí, Aston Martin, que parece estar descendo os degraus, e a Alpine, que parece estar finalmente subindo, até porque não tinha mais para onde descer. É, esse é o problema. Dá para perguntar, né? Não sei se foi se a Aston Martin que piorou muito ou se a Alpine que melhorou muito. É bem complicado. Aproximou, né? Elas se aproximaram bastante, né? O Ocon e o Alonso tiveram uma briga bem interessante no final da corrida. O Alonso passou o Ocon fechou a zona de pontuação. E agora, assim, a gente fala muito da Alpine, como é uma bagunça. A gente não deve esquecer que na primeira volta o Ocon e o Gasly quase bateram. Quase, mas não faltou nada. Então, Então, assim, a Alpine ainda é um engodo muito grande, né? E a Aston Martin, a Alonso Martin, não conta com o Stroll, apesar do que o Stroll largou duas vezes na frente do Alonso, tanto na sprint como na corrida, mas o Alonso não pega para capar, ele vai e faz toda a diferença, não vai deixar marcou os dois barato, pontos. né? Marcou os 2 pontos da corrida. Agora, essa semana, né, a gente, vamos falar aqui, o Newey anunciou sua saída, né, e se Nosso fala druida favorito? E muito se fala para onde é que ele vai, né? E se fala, uma das equipes que se fala seria a Aston Martin, O né? que já também já foi ventilado na imprensa de que o Adrian Newey teria declinado uma oferta feita pela Red Bull, pela Aston Martin, Aston perdão. Martin. Porque é aquela história, né? É que eu sempre, como eu falei no vídeo anterior sobre o Grande Prêmio da China, a Aston Martin, enquanto ela estiver muito linkada, tiver o Lance Stroll lá, acho que as equipes, mundo da Fórmula 1 nunca vai respeitar totalmente. Vai sempre pensar que ali é uma lojinha do Lawrence para o filho Eu correr. fico me perguntando se de repente o Adrian Newey não declinou uma Por causa oferta da disso. Aston Martin por causa disso, né? E isso pode ter acontecido, não pode ser descartado. A gente está falando de coisas de Agora, bastidores, sim, a sim. gente não tem confirmação de nada disso, mas a gente não pode descartar isso como uma possível motivação para um Adrian Newey falar assim: ah, não, muito obrigado, vocês são esse teu filho aí. É Gúmeno e não vai ser para cantinho. Obrigado por completar a frase. Agora sim, e essa semana também foi falado, o Tsunoda, mais do que o piloto Red Bull, é um piloto Honda. E a Honda vai voltar oficialmente para a Fórmula 1 em 2026, aonde? Pela Aston Martin. E o nosso querido Yuki Tsunoda está fazendo uma bela temporada de 2024, marcando Está pontos. sendo a melhor temporada dele na Fórmula 1. Ele é o Ele 10º colocado no Mundial de Pilotos. Então, assim,
já se foi falado que em 2000, ora, por que não o Tsunoda 2026 na Aston Martin? Como o contrato do Alonso é até 2026, quem que sobraria? Exatamente, Extrapolar, você vai deixar exatamente o nosso amiguinho lá do Oriente. Mas vamos falar também de um cara que está ainda mais com o bumbum na parede, chamado Logan Sargent, que mais uma vez não terminou corrida, mais uma vez ele mostrou um ritmo que parece não ser condizente com um piloto de Fórmula 1. João Carlos Viana, vimos a última corrida de Logan Sargent na Fórmula 1? Pelo que se fala, a Mercedes já solicitou que o Andrea Kimi Antonelli já tem a pontuação necessária para ter superlicença, mas tem um detalhe, ele só tem 17 anos. Segundo se consta que ele já pediu para abrir uma sessão para dar superlicença e que o Antonelli já estrearia em Imola, né, que é a próxima corrida daqui a 15 dias. Na Que verdade, o grande é, erro... Pode falar, Lucas. não, tem Mercedes envolvida por trás, né? A gente sabe que a Williams é uma equipe cliente Mercedes. O fim de semana aí de Imola é Itália, né? A gente não tem mais o nome de Grande Prêmio de San Marino, por mais que daqui 2 semanas eu vá falar Grande Prêmio de San Marino um monte, porque eu sou um cara velho, eu já tô velho, já passo É da recibo de Emília tiozão. Romanha, né? Vai ser o GP da Né? Emília Ah, eu Romanha. Não vou é falar Imola, San é Marino Imola. direto. Então, É Imola. San Não, eu Marino, vou é San falar. Marino. Eu É vou San falar Marino. San Marino direto. Eu já, Todos desde nós. já, eu peço a devida vênia aí, a compreensão, a solidariedade dos amigos que acompanham aqui o Todos canal nós. do GP Total, porque eu vou falar San Marino pra caramba. Então, já estejam preparados e assim, desde antemão, já peço desculpas por isso, porque vai rolar um monte disso. É a minha natureza. Eu estou tentando combater a minha natureza, mas é uma coisa que acaba sendo até mais forte do que eu. É basicamente isso. Eu também vou chamar Champagne direto. E agora sim, agora voltando ao Sargent, só comprova que foi um erro gigantesco da Williams manter o Sargent. Não tem condição. Um piloto que, por mais que ele traga dinheiro, que dizem que ele vem de uma família muito rica, por mais que ele traga dinheiro para a equipe, ele está dando prejuízo. Eu não escutei, mas parece que naquela antessala do pódio, quando o Max Verstappen vê o logo batendo, ele fala: pelo menos agora a gente tem chassi de reserva agora, né? Porque tá tirando onda, porque o cara tá virando uma piada dentro da Fórmula 1. Infelizmente, o cara é jovem, é americano, que como a Liberty é americana, isso não deixa de ser um chamariz, mas é um cara que não tá claramente Mas abaixo eu fico da triste de Fórmula 1. ver essa situação dentro da Williams, né? A gente já falou isso aqui em alguns encontros anteriores aqui no nosso canal, o quanto a gente fica triste de ver a Williams desse jeito. Eles tiveram um fim de semana horroroso. O Alexander Albon também não mandou nada. Eu, particularmente, não vejo grandes méritos. O pessoal até elogia bastante o Alexander Albon. Eu não sou Também é, é, sou. não sou desse grupo de ficar elogiando. Ah, não, olha só, ele está tentando liderar o Williams para que o Williams volte a crescer e tudo mais. Ele é um Eu não bom tenho piloto, essa. mais bate que isso. Bom, Eu bom, não tenho. bom. Então, eu não consigo ser daqueles que vai botar elogio no Alexander Albon. Só acho que ele é um piloto que, ok, ele tem a sua capacidade de ser integrante do grid, que é coisa que, obviamente, a gente não vê no Logan Sargent. Essa questão do André Kimi Antonelli, de repente, ganha corpo durante essas próximas semanas, até o Grande Prêmio em Imola. Vou tentar falar bastante Imola para não É falar San melhor Marino. Imola. É melhor Imola. Imola, 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 Imola. Mas realmente é uma coisa que não dá mais, e é uma coisa que, inclusive, é uma das pautas futuras nossas, né, João? A gente pegar e trazer alguns amigos aqui e falar assim: tal piloto, tá fazendo hora extra. Tal piloto, não, mantém no grid. Tal piloto, pode aposentar. Tal Né? piloto, assim, esse cara nem devia ter chegado. Volta de Bottas, aposenta. Veja o Valtteri Bottas, que por muito, meu, Chegou atrás do Zu por muito, viu? por muitas voltas, ele foi o último colocado daqueles que não teve problema algum, né? De não ter que fazer pit É, stop extra, bico quebrado, etc. e tal. Valtteri Bottas tirou o ano para passear,
mostrar o bumbum para os outros e fazer videozinho É. engraçadinho para patrocinador, Assim porque como o Daniel Ricardo, para realmente dar tchau, ficar rindo, kkkk, veja só que coisa interessante. A Audi, ela se apoia muito mais em Nico Hülkenberg, já anunciou Hülkenberg para o ano que vem, para Sauber, é o grupo Audi que está aos poucos assumindo a operação da Sauber. Eles botam muito mais fichas em um piloto que nunca foi ao pódio, que nunca teve uma vitória, teve pole, mas nunca teve vitória, que é o Nico Hülkenberg, que é um piloto que já também já é mais passadinho, né? Já está nos seus últimos 37 anos anos. de Fórmula 1. Eles preferem o Nico Hülkenberg, que é um piloto que jamais esteve no pódio da Fórmula 1, do que o Valtteri Bottas, que foi um vencedor de grande prêmio, que venceu Vice-campeão. vários grandes prêmios, foi Vice-campeão. vice-campeão, um cara que foi para o pódio trocentas vezes, né? Todas as vezes, antes nenhuma do Nico Hülkenberg. No entanto, a Audi olha o Valtteri Bottas atualmente na Sauber e vê que ele não é uma opção, justamente porque ele realmente está fazendo a extra na Fórmula 1. Valtteri Bottas é uma enorme decepção esse ano, já vinha decepcionando nos anos anteriores, mas ainda se mantinha na frente do Guan Yu Zhou. Agora, nem isso ele está fazendo. Companheiro de equipe que também ele nada de extraordinário, um piloto ok para estar no grid da Fórmula 1, para figurar entre os pilotos que ali estão no grid de largada, mas que também não vai passar do que a gente não consegue enxergar muito mais do que ele já apresentou em termos de performance. Tá ficando realmente muito feio para o Bottas. Com certeza, tá. Ele, ó, acho que tem três pilotos que, se eles verem 2025, tem algo muito errado na Fórmula 1, que é o Bottas, Ricardo e o Magnussen. Eu acho que esses três aí já deu. Você incluiria Lance Stroll nessa lista também, apesar de Não, ser Lance Stroll é outra lista. Não é nem para estar lá. Não é é nem uma para estar lista que lá. está abaixo dessa outra É, lista. porque Realmente. os três eles já tiveram seus momentos, já foram ao pódio, tal, venceu corrida, mas já passou. Mas João, eu Agora, fico o me Lance Stroll não é nem para estar perguntando lá. se. Mas eu fico me perguntando se o bom desempenho da sprint não deu um fôlegozinho extra para o Ricardo. Porque a gente sabe que o Liam Lawson tá ali, tá sempre que mostra o Ricardo, mostra em seguida o Liam Lawson, tem esse jogo de Não. câmeras, até a Fórmula 1 já sacou que o Liam Lawson tá ali polindo a viseira do capacete para ser chamado a qualquer momento. Será que é, esse bom desempenho do Daniel Ricciardo na sprint não deu um fôlego extra para ele? Ou você acha que Não. ele vai para a Ele tem que ser fritura mais. mesmo? Então, é aquela história. Engraçado, lembra até um pouquinho a última vitória da McLaren em 2021. O Ricardo ia fazer uma temporada horrorosa, horrorosa mesmo. De repente ele venceu em Monza. Então foi mais ou menos isso. Ele, do nada, ele tirou um quarto lugar do grid, no quarto lugar na sprint, do nada. Aí 2 horas depois ele é 18º na classificação. Quer dizer, acho que é uma exceção que confirma a regra. Exceção que confirma a regra. Qual a regra? Uma temporada completamente medíocre do Neo Ricardo. Ele é um cara simpático, parece ser gente boa, mas já tá, a Fórmula 1 já virou passado para ele. Quem sabe Indy, essas coisas, seja mais apropriada para um piloto como o Neo Ricardo. Hoje a Fórmula 1 está mais do que na cara que não dá, passou o tempo dele, assim como os outros que eu falei. Pois é. Sobrou mais algum assunto que a gente não tratou, João? A gente falou aí do Nico Hülkenberg, vale a pena a gente falar. Isso aqui é um levantamento que até você colocou na pauta aqui, que o Hülkenberg superou o mítico André de Césares, piloto tão longevo da Fórmula 1. Ele que foi de 1980 a 1994, Marcel pilotando para Pilate, o várias Marcel equipes. Pilate, o Marcel Pilate que falou, falou no Zap, eu lembrei e coloquei lá. Mas tem uma diferença, né, É o do piloto André de com Séries com o mais, Nico Rosberg. mais corridas sem vitórias na Fórmula 1, Nico Hülkenberg toma de Césares este título. O de Césares que lamentavelmente faleceu no ano 2014, num No dia do acidente acidente motociclístico. no dia do acidente do Bianchi. Esse foi no mesmo dia. Eu nunca me esqueço. Aquele dia foi meio Verdade. negro para a Fórmula 1. Mas tem uma vantagem para o Disser, né? Para o Disser é fazer, tem um pódio.
ele fez pódio. Sim, Um tem dos pode. pódios mais celebrados do André de César foi aquele Grande Prêmio do Canadá de 1989. Teve aquela grande chuva, o Ele Ayrton ficou Senna estava pulando. liderando, travou o motor, o Thierry Boutsen ganhou sua primeira corrida na Fórmula 1, teve a dobradinha da Williams com o Ricardo Patrese, e o De César ele chegou numa terceira posição. Ele estava em êxtase naquele pódio. Foi uma coisa O linda Auric, ver a alegria dele o Derek naquele Cock também pódio quebrou no final. O Derek Cock quebrou no final. Ele tava em também. primeiro. Aí o Senna passou ele. Aí os dois quebraram quase na mesma hora. Assim. Não foi acidentes, foi incidentes separados, mas os dois pararam quase na mesma volta. O Derek Warwick também é um daqueles nomes de infância que eu tenho muito carinho por ele. Era um piloto também super combativo, é daqueles que, na dúvida, pisava mais forte, na dúvida, não levantava o pé. E ele também estava fazendo uma corrida extraordinária em Montreal, né, Foi. nessa ocasião, com a Arrows Ford. E Piquet chegou em quarto chegou nessa a corrida. liderar a corrida. Chegou a liderar a corrida, deveria ter subido ao pódio naquela corrida, tinha toda a condição pela pilotagem incrível que ele estava fazendo naquele fim de semana, assim como o próprio Grande Prêmio do Brasil de 1989, ele também tinha potencial para ser Acho que piloto para para vencer aquela brigar corrida. para Tinha, brigar com o Mansell. tinha, A gente tinha. lembra que o Mansell venceu aquela corrida, mesmo ter que trocar volante, ele se atrasou um pouquinho por causa desse pit stop. Prost tinha problema de embreagem. O Gugelmin, Marílis Gugelmin conquistou seu único pódio na Fórmula 1 esse ano, mas o Derek Warwick O pilotou uma Albert, barbaridade naquela corrida. eu me E lembro que naquela corrida, o Auric, ele fez dois pitstops, e os dois pitstops ele perdeu muito tempo. Ele perdeu assim, uns 10 não, foram segundos. terríveis. Então Ele foram perdeu terríveis. fizeram, eu estava lendo, ele perdeu em torno de 15 segundos. Ele chegou em quinto, 18 segundos atrás do Mansa. Quer dizer, se ele tivesse perdido esses 15 segundos, ele poderia ter Ele, chegado ali perto do Mansa. sim, de repente colado no Mansell, ou ter dado É. trabalho para o Mansell O ultrapassá-lo, Johnny, o Johnny né? Herbert, sem poder andar, chegou em quarto, colado no Gugelmin Estreia do também. Johnny Herbert na Fórmula 1, chegou na quarta Foi. colocação, Ele foi não um grande podia prêmio andar, ativo, foi a marcante. última, lembrar que foi a última corrida no finado circuito de É, Jacarepaguá, que Deus o Deus, tenha, Deus né? tem. E vale aqui a gente terminar a nossa live com a curiosidade de que pela primeira vez na história da Fórmula 1 tocou-se o hino God Save the King. Por quê? E, Porque desde 1952 a gente teve a é, coroação de Elizabeth II. Então, o hino britânico que tocou desde então, desde as primeiras vitórias da Inglaterra, da Grã-Bretanha na Fórmula 1 ainda na década de 50, foram todos com o hino tocando como God Save the Queen. Então, a Dona a gente Elizabeth. encerra essa nossa esse nosso encontro de hoje, falando sobre o Grande Prêmio de Miami, disso. A mulherzinha lá foi longeva, não, João? E emenda com Max Verstappen, com esse domínio. A gente só tinha hino holandês, é hino holandês, É, né? É Holanda, é austríaco. Áustria. Holanda, Áustria. Pois é. E a gente, pela primeira vez na história da Fórmula 1, essa história de mais de 70 anos, a gente teve pela primeira vez a execução do hino britânico como God Save The King para o rei Charles III. Curiosidade aqui que eu queria colocar. Suas Bela considerações lembrança. finais, João? A gente que vai se encaminhar daqui 2 semanas para o Grande Prêmio de Imola, muito provavelmente a gente vai ter muitas homenagens ao Ayrton Senna, os 30 anos que ele nos deixou, a celebração da vida do Ayrton. Todo mundo, quando a gente fala assim, olha, vocês estão comemorando aniversário de morte. Não, pessoal, quando se tem um aniversário de morte, a gente celebra a vida daquela pessoa, O não a legado. morte em si, o legado, o peso histórico, o que aquela pessoa representou dentro e fora da pista. Então, eu, por exemplo, eu não vejo nenhum problema quando se tem uma data redonda de morte. Por quê? Porque a gente está celebrando a vida daquela pessoa. Aquela pessoa perdeu a vida naquela data redonda, mas a gente lembra que até aquele momento aquela pessoa teve a sua importância, teve o seu legado, deixou suas marcas
como pessoa, como ser humano, e quando se trata de Ayrton Senna, a gente pôde ver neste fim de semana em que a gente teve o 1º de maio, o quanto, né, o 1º de maio caindo no meio da semana, na quarta-feira, a gente pôde ver o quanto o nome Ayrton Senna continua sendo extremamente relevante para o esporte a motor, para a memória do público brasileiro, para o público de todos os países que acompanham a Fórmula 1 de maneira tradicional. A gente vê homenagens de vários outros países, não é que só no Brasil, e nem, por exemplo, só Brasil e Japão, onde o Senna era um grande ídolo. A gente conseguiu ver isso, essa reverência toda praticamente de maneira mundial, e a gente só pode abrir um sorriso quando a gente vê isso, de que o legado do Senna é permanente. O que a gente precisa ter mais cuidado é de valorizar o quanto ele fez na pista. E isso parece que está se perdendo um pouco. Claro, a gente tem que valorizar o que o Ayrton foi fora da pista, mas a gente jamais pode deixar de lado o nosso entendimento de quem foi o Ayrton Senna, pelo que ele fez a partir do momento que ligava o motor, ele baixava o capacete e seguia com o seu carro fazendo coisas incríveis. É, a gente tem que lembrar o Senna de maneira muito intensa pelas coisas incríveis que ele fez com os carros de competição aos quais ele estava pilotando. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de manter o legado do Ayrton Senna vivo. Nós dois somos privilegiados de termos assistido esse Ayrton, né? Muitas gerações posteriores às nossas, a gente pegou esse... a gente é o rabicho da geração que ainda pôde pegar o Senna vivo, assistir corridas, lembrar de corridas, se emocionar com as vitórias dele, o hino o brasileiro no pódio, o tema da vitória, a gente poder ter vivido tudo isso aí com a intensidade que era vivida por todo mundo aquela época das manhãs de domingo. Então, a gente tem essa responsabilidade, e o que eu digo é o seguinte: quer entender o Senna de fora da pista, entenda o Senna como piloto. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, encerrando a minha participação aqui nesse encontro nosso aqui. Basicamente, o Senna. Eu estava me lembrando agora, a gente realmente foi privilegiado, a gente tem que abrir um sorriso, porque a gente conseguiu ver aquela época. Aquela época era muito, muito interessante, muito gostosa. Quando você estava falando, eu estava me lembrando que desse grande prêmio que a gente estava comentando, do Canadá de 89, eu lembro que eu era criança, estava na praia. A gente assistiu muito na praia. O Piquet chegou em quarto, meu pai era piquetista. Pô, o Piquet vai chegar no pódio, aí ele chegou em quarto naquela corrida. Então, realmente, a gente tem que lembrar muito do quão genial era o Ayrton Senna, né? E desviar de algumas pessoas, de alguns sei lá, coisa que a gente ficou muito incomodado. Era aquela forma simplista de falar do Senna com, ele é um herói, era isso, era aquilo. Não, cara, era um piloto genial, um dos maiores de todos os tempos. Né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Né? O que eu gosto. E a gente tem que ter muita felicidade da gente ter assistido. Eu era criança, nós éramos crianças, né? Tem um pouquinho, o Lucas é um pouquinho mais novo do que eu. Nós éramos ainda crianças, né? Então aquilo ali ficou na nossa memória, que é uma memória infantil, que é uma memória muito boa, que a gente vai levar para sempre. Né? Às vezes a gente não assistia as corridas com o olhar de hoje, que a gente olha os tempos. Até também naquela época a gente não tinha à disposição, a gente vê os tempos, todo momento, as diferenças, as nuances, mas a gente lembra das corridas daquele momento com carinho de uma criança estar assistindo aquelas corridas, né? E o Ayrton Senna era o principal protagonista, né? Tinha o Prost, tinha Mansell, Piquet já no finalzinho, já, como eu falei aqui, porque o Piquet em 89 já estava nos seus últimos anos, mas o Senna estava no auge, o Prost já estava no auge, o Mansell também. Aí sugeriu o Schumacher pegando esse finalzinho ainda. Então a gente tem que se considerar privilegiado de ter assistido esses caras, de ter assistido, né? A gente pode
Se você fechar aqui o vídeo do tá no YouTube, você pode assistir qualquer corrida, até mesmo em português, completa daquele tempo, mas a gente estava lá. A gente pode dizer, meninos, eu vi, eu estava lá. Meninos, eu vi. Essa Meninos, eu vi. é uma coisa extraordinária. A gente tem cena para a gente, claro, é memória afetiva, mas é também um respeito muito grande da Sim. gente poder ter essa consciência de falar assim, tudo bem, cena é memória afetiva, e o que mais? O que mais eu preciso saber sobre Ayrton Senna, sobre o piloto Ayrton Senna, que eu, à época, quando criança, não pude ter esse senso analítico, essa profundidade, esse discernimento, e para isso todo mundo no GP Total que acompanhou o Senna na juventude fez esse mesmo questionamento e hoje a gente tem essa possibilidade de olhar para trás, jogar a luz no passado e reinterpretar e conhecer muita coisa daquilo que foi o Ayrton, repito, aquele que baixava a viseira, mandava ligar o motor e fazia coisas incríveis com um carro de competição. A gente teve esse privilégio, sim, mas ao mesmo tempo é, conhecer esse Ayrton Senna piloto a fundo é uma experiência extraordinária e a gente só entende o Senna fora da pista quando a gente enxerga o Ayrton piloto. Pessoal, e com essas considerações, a gente encerra aqui mais essa live do GP Total. Muito obrigado para todo mundo que assistiu aqui. Se puder, deixe o like. Se puder, assine as notificações do canal. Espalhe que a gente tem agora o nosso canal do YouTube, youtube.com/GP Total. Acompanhe a gente também nas nossas colunas, no nosso site, nas redes sociais. A gente está sempre junto com os assuntos do momento das corridas, as nossas pautas históricas, as entrevistas que estão muito bacanas aqui também no nosso site. Pessoal, este é o GP Total. Um grande abraço e até a próxima.